6. Posição em Cristo. A graça de Cristo. Paulo estava dizendo aos Gálatas que eles estavam deixando a graça de Cristo para outro evangelho. No caso, um evangelho misturado, graça e lei. Uma mistura que não se mistura jamais. A graça de Cristo fala de todos os aspectos que abordamos até agora. E ainda fala da nossa posição em Cristo, do nosso posicionamento. Fala da autoridade de filhos, a semelhança do Filho Jesus. Efésios capítulo 2, do versículo 6 ao 10. Essa posição em Cristo mostra claramente nosso estado de autoridade espiritual e da nossa liberdade no reino de Deus. A autoridade fala que estamos acima de todos os principados e potestades, assim como Cristo está acima. Efésios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Nossa posição fala também da nossa liberdade no reino. Estamos assentados com Cristo. Efésios, capítulo 2, versículo 6. Não de pé, mas assentados como reis. Aliás, a Bíblia diz que somos reis e sacerdotes para o nosso Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Os Gálatas estavam vivendo a graça, o evangelho que os colocava assentados juntamente com Cristo. No entanto, desceram da posição em Cristo para a vida religiosa, com o fim de conseguirem o que Cristo já tinha conseguido e conquistar aquilo que Cristo já tinha conquistado. Eles estavam assentados em Cristo, de graça, mas deixaram o trono de Cristo para viver tentando estar assentado com Cristo. O outro evangelho faz isso com as pessoas. Tira da sua posição, enche de tarefas com o fim de pagar um preço para se assentar num lugar que Cristo colocou de graça. A religião nos tira de lá e depois diz que devemos fazer várias coisas para estarmos no lugar que estávamos gratuitamente. A graça nos assenta em Cristo. A lei nos tira de lá e faz nos esforçar por coisas que já nos foram dadas. Que catástrofe é o evangelho misturado! E por esse motivo, Paulo está esbravejando aos Gálatas. Admiro-me de que tão depressa estão se desviando daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O outro evangelho é aquele que nos enche de tarefas vazias, com o fim de adquirirmos por mérito, esforço e justiça própria aquilo que Jesus conquistou por nós e nos deu gratuitamente. Estamos assentados juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 6. Fomos vivificados. Efésios capítulo 2, versículo 5. Na remissão. Em seguida, ressuscitados na redenção. Nascidos de novo da água e do Espírito. Reconciliados na aproximação. Justificados pelo dom da justiça. Romanos capítulo 5, versículo 17. E posicionados em Cristo Jesus. Ao sermos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 10. Somos uma nova criação. Efésios capítulo 2, versículo 10. Fomos criados com a mesma vida que Cristo tem. As coisas velhas do mundo e da lei se passaram. Tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Recebemos vida, vida abundante. João capítulo 10, versículo 10. Para viver como Cristo vive. Como Paulo gritou para Pedro aos Gálatas: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Não vivemos por códigos, princípios e mandamentos. Vivemos por vida dada a nós, vida de Cristo fundida em nós. Ele veio para que tivéssemos vida
e vida com abundância. João capítulo 10, versículo 10. Jesus disse que Ele é a vida. João capítulo 14, versículo 6. Ele é a luz da vida. João capítulo 1, versículo 4. Ele é a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25. Rios de água viva fluem do nosso interior. João capítulo 4, versículo 14. A salvação é uma fonte de água viva que jorra no nosso interior. João capítulo 7, versículo 38. Vejam que por esses versículos podemos perceber que o Evangelho é vida, uma vida que vivemos depois que nascemos de novo, pois recebemos a vida de Deus. O Evangelho não é melhorar de vida, mas mudar de vida. Não é ser melhor, é receber outra vida. É substituir a nossa vida pela vida de Cristo. Assim, a lei não tem lugar em uma dispensação onde as pessoas, ao nascer de novo, recebem vida, e não qualquer tipo de vida, mas a vida do próprio Deus, Jesus Cristo. Ao estarmos assentados com Cristo nas regiões celestiais, significa dizer que a vida que age nas regiões celestiais é a vida de Cristo, a vida que está em nós. Conseguimos essa posição pela consumação, no grego, tetelestai. Pai, está consumado. João, capítulo 20, versículo 30. O que isto quer dizer? Quer dizer que Jesus pagou todo o preço para nos salvar e nos abençoar. Está quitado. Não resta nada mais. Está limpo. A palavra salvação, sozo, não só se refere à salvação da alma, mas à salvação do corpo, das finanças, do casamento, da saúde e tudo o que engloba a vida humana. Salvação é a vida eterna dada a nós agora mesmo, com o fim de vivermos a vida abundante, a vida de Cristo em nós. Eu entendo que uma das maiores luzes espirituais que recebi foi acerca destas palavras: Pai, está consumado. Entrou dentro do meu espírito, e a partir de então comecei a lutar contra toda a sorte de males que vinha para me roubar. Roubar o que era meu. Roubar o que Jesus tinha feito por mim, em profundo sofrimento. Eu analisei tanto estas palavras que conseguia ver pelo olho espiritual Jesus crucificado na cruz. Eu o via de cima para baixo. Parecia que estava no céu olhando para baixo. Embaixo estava Jesus, dizendo: Pai, está consumado. Jesus estava querendo me mostrar quando o homem havia vencido a Satanás, as barreiras, o mundo e tudo mais. Quando Jesus disse que estava consumado, eu estava me tornando mais do que vencedor. Quando ele pronunciou estas palavras, você estava se tornando um filho de Deus. Está totalmente pago. Jesus pagou o preço para que pudéssemos viver uma vida com abundância. João capítulo 10, versículo 10. Jesus pagou um alto preço para que a verdade da cruz nos libertasse completamente. João capítulo 8, versículo 32. Hoje está consumada, paga, acabada, concluída, feita, pronta, perfeita a nossa salvação, cura, libertação, prosperidade e bênçãos sem fim. Efésios capítulo 1, versículo 3. Jesus venceu o pecado, o inferno, a morte e a Satanás de forma completa. E a vitória de Jesus é a nossa vitória. Não carecemos mais vencer. Jesus é a nossa vitória. Quando Jesus venceu, vencemos juntos. A vitória de Jesus não é a vitória de Jesus. Na verdade, a vitória de Jesus é a nossa vitória. Somos mais do que vencedores, porque Jesus nos fez assim. Romanos capítulo 8, versículo 37. Parecia que eu estava em cima de Jesus, vendo ele lá embaixo, na cruz, dizendo: Pai, está consumado. Ele quis dizer: Pai,
eu venci tudo pelo homem. Agora, o homem já venceu em mim o diabo, o pecado, o mundo, a enfermidade, as circunstâncias e tudo que se denomina assolação. Ele nos redimiu. Somos remidos. Fomos libertos das pestes que Adão, pelo seu pecado, nos trouxe. Fomos libertos das enfermidades, dos males e das maldições espirituais deste mundo. Esta é a verdade. Foi isto que Jesus fez por nós na cruz. Ele nos resgatou. Foi um grande preço. Foi pago um alto preço, preço de sangue, para que pudéssemos desfrutar de uma comunhão íntima com Deus, de santidade e de bênçãos em todos os aspectos. Está pago para viver nas regiões celestiais. Não há necessidade de fazer nada. Ele consumou, pagou, para que tivéssemos acesso ao reino e fôssemos parte do reino e pudéssemos viver no reino. Qualquer tentativa de pagar, de trocar com Deus, de fazer para receber, é cair da graça para outro evangelho. Agora, é importante analisar a mais importante frase do Novo Testamento, a expressão em Cristo, pois ela mostra a nossa posição, a posição que a graça de Cristo nos posicionou. Vejamos alguns comentários. A expressão em Cristo é encontrada muitas vezes, 160 em toda a Bíblia, com seus derivados como nele, em quem, com. Teremos mais de 250 ocorrências nas Escrituras. 36 vezes aproximadamente na carta aos Efésios. Em Cristo. Significado: 1. Termo grego Cristo, que significa o ungido ou o enviado. Em hebraico, Messias. 2. Aquele que tem todo o poder de julgar, governar, salvar e condenar. 3. A expressão em Cristo significa: 1. Estar ligado em Cristo. 2. Fazer parte de Cristo. 3. Ser um com Cristo. 4. Herdar o que Cristo herda. 5. Ter o que Cristo tem hoje. A expressão em Cristo significa estar ligado a Cristo. Estar assim quer dizer que fomos batizados em Cristo. Somos parte do seu corpo. Ele é o cabeça e nós, sua igreja, somos o seu corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Fazer parte de Cristo, assim, por termos sido enxertados no corpo, somos parte de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. O que Cristo é, nós somos também. Se Cristo é Filho de Deus, nós somos tão filhos quanto Ele é Filho. Ser um com Cristo, assim como no casamento dois passam a ser uma só carne, passamos a ser um só espírito com Cristo. Estar em Cristo é ser um com Cristo. Não somos diferentes de Cristo para Deus. Assim como Cristo é visto, somos vistos também. O que quer dizer em Cristo? Herança. Herdar o que Cristo herda. O que Cristo herdou, também herdamos. O que Cristo vai herdar na eternidade, vamos herdar também. Porque somos um com Cristo. Ter o que Cristo tem hoje. O que Cristo tem hoje, temos também. Porque o que Cristo é, somos nós também de maneira espiritual. Todas as bênçãos só são nossas em Cristo. Fora de Cristo, não temos bênção alguma. Efésios capítulo 1, versículo 3. Todas as bênçãos só podem ser acionadas por quem está em Cristo. Tal direito é propriedade de quem nasceu de novo e passou a estar enxertado no seu corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e, individualmente, membros desse corpo.
1 Coríntios capítulo 12, do versículo 15 ao 27. A conclusão é que estar em Cristo significa dizer que Ele está em mim e eu estou nele. É uma mescla. Ele se une a mim e eu me uno a Ele, para que os dois sejam um apenas, eu nele e Ele em mim. Desta forma, tudo o que Ele é passa a ser o que eu sou. Não o que eu sou passa a ser o que Ele é. Sempre o mais forte e o maior sucumbe o menor e o mais fraco. Assim, sendo, o que Ele é sempre será visto, e o que eu sou será vencido. Estar em Cristo define como Deus me vê. Ao me ver, Ele não vê o pecado, não vê as minhas fraquezas e defeitos. Ele vê Cristo. Estar em Cristo também define como o inimigo me vê. Ele vê Cristo em mim e desta forma me obedece pelo que vê em mim e não pelo que eu sou ou faço. Sou fraco, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Sou humano, mas Ele é divino. Tenho a mente de Cristo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Em Cristo e por Cristo sou mais do que vencedor. Romanos capítulo 8, versículo 37. Ele aparece diante de Deus em mim. Ele me representa. Não sou mais eu, é Ele em mim. Por Ele estar em nós, somos tão justos quanto Ele é justo. Ele é a nossa justiça. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Somos tão fiéis e santos quanto Ele é fiel e santo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como Ele é, nós somos também nesse mundo. 1 João capítulo 4, versículo 17. Ele é luz e nós somos luz. João capítulo 8, versículo 12. Mateus capítulo 5, versículo 14. Estamos nele e somos nele o que Ele é. Ele não adere o que é nosso, mas nós aderimos o que é dele, ou seja, a santidade dele vence o nosso pecado, a força dele vence a nossa fraqueza, a pureza dele vence a nossa malícia, o senhorio dele vence a nossa rebeldia. Ele é maior. Ao ler essa maravilhosa verdade, podemos perguntar: como conseguimos tal posição? Como conseguimos a façanha de ser um com Cristo? A religião responderá: não conseguimos. Temos que orar muito para ser um com Cristo, jejuar muito, santificar muito para sermos dignos de tal posição. Religião vai dizer que precisamos fazer e fazer para chegar lá, mas nunca chegaremos lá por meio de nós mesmos. É muito alto, muito grande. É impossível por nós mesmos alcançar a posição de sermos um com Cristo. Mas, e o Evangelho? O que diz? Diz que conseguimos por graça. Não fizemos nada para estarmos em Cristo. Foi um presente. Foi Ele que nos colocou nele. Foi obra dele, de graça. Já estamos nele. Não estaremos. Já é realidade. Sem que fizéssemos nada. Foi a graça e não mérito. Foi favor e não merecimento. Dentro dessa visão, somos um só espírito com o Senhor. Veja o que Paulo falou. Mas o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. O Espírito Santo e nosso espírito se unem e passam a ser um. Eu tenho a impressão de casamento quando leio esse versículo. Mulher e homem se unem e ambos formam uma só carne. Mas quando o espírito humano se une ao Espírito de Deus, se forma um só espírito no Senhor. Glória a Deus! Consciência de um só espírito no Senhor. Vamos ser mais ousados e ir mais longe na comparação. O Espírito Santo
é o homem, marido, e o nosso espírito é a mulher, esposa do Espírito Santo. Não que haja homem e mulher nesse sentido, mas apenas para entendimento. Quando o homem e a mulher se unem, formam uma só carne, e quando fazem sexo, nascem frutos, isto é, filhos e filhas. Mas quando o Espírito Santo se une ao nosso espírito, formam um só espírito, e quando adoram ou entram em adoração, nascem frutos sobrenaturais, obras de Jesus e maiores ainda. João capítulo 14, versículo 12. Você é casado e tem consciência da sua mulher. A aliança que está em seu dedo te faz lembrar-se da sua esposa ou esposo. Você sabe que tem uma esposa ou esposo. Você a conhece e vive com ela ou ele todos os dias. Pense comigo. As pessoas são casadas com o Espírito Santo. São um com ele, mas não se lembram dele ou não possuem consciência dele e não se relacionam com ele. Precisamos nos conscientizar que somos um espírito, com o Espírito de Deus. Quando alguém se prostitui, se torna carne com aquela pessoa. Quando alguém casa, se torna uma só carne com ela. Mas quando nascemos de novo, nos tornamos um só espírito com o Senhor. Quando fomos batizados com o Espírito Santo, entramos em um estado de adoração juntamente com o Espírito, porque somos um só com o Senhor. Então, é como se no batismo tivéssemos filhos, isto é, obras no nosso caráter semelhantes às do Espírito Santo e obras de poder semelhantes à de Jesus. Porque na verdade somos a imagem e semelhança de Jesus, e por isso nossas obras devem acompanhar esse raciocínio. Que revelação forte! Ter consciência de que você, Espírito, e o Espírito de Deus são um só Espírito. A igreja de Corinto não estava entendendo essa verdade, e Paulo deixou bem claro. Mas o que se une ao Senhor é um espírito com ele. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. O Espírito Santo, o doce Espírito Santo, é tão íntimo que passa a ser um só comigo e com você. É tremendo, não é? As pessoas se gabam de um espírito de adivinhação, mas os cristãos nem mesmo sabem o que possuem. Possuem o Espírito do próprio Deus, o Espírito que criou todas as coisas, e esse Espírito é um com o nosso Espírito. Os cristãos estão andando pela rua da lamentação, batendo na porta da misericórdia, pedindo um pedaço de pão seco e desejando algum favor do rei, porque não tem consciência de que o Espírito Santo não está sobre, ou perto, ou do lado, ou em cima. O Espírito Santo está dentro de nós, é um conosco, se torna um só Espírito quando se une ao nosso Espírito. Ter consciência disso fará toda a diferença. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tem que nos cortar e penetrar ao ponto de termos a consciência espiritual dessa revelação. E quando a palavra tiver penetrado fundo em nós, a ponto de termos consciência do Espírito Santo, assim como temos consciência do nosso corpo, então não vamos mais voltar aos vales baixos das lutas e sentimentalismo. Vamos andar em lugares altos pela força de Deus, pela força do Espírito Santo. Hebreus capítulo 3, versículo 19. Os Gálatas deixaram a graça de viver no pronto, para viverem no sistema de realizar. Essa mensagem sorrateira até hoje está em nós e nos leva a buscar por coisas que já somos e já temos.